Ainda no texto de João, capítulo 15, versos 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Te louvamos, ó Senhor, por estarmos em Tua casa neste dia especial que comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus. Nós te agradecemos por poder estar aqui com os nossos irmãos, pela liberdade que nosso país tem em poder pregar e poder, ó Deus, nos dar a condição de congregar. E dá-nos, ó Deus, que aprendamos mais de Ti durante todo esse dia. Que meditemos, ó Pai, agora, durante a tarde, à noite, no final desse dia, que todos os momentos dentro de Tua casa sejam momentos de reflexão, de aprendizado, mas desafiadores também para que venhamos a fazer aquilo que aprendemos, praticar aquilo que ouvimos. Nós pedimos a Tua direção e a Tua ação com Teu Santo Espírito em nós, em nome de Jesus. Amém. A igreja não pode ser igreja se crentes não derem frutos. Crentes que dão frutos ajudam a igreja a ser fortes, a igreja a ser forte, e crentes fortes ajudam a igreja a dar muitos frutos. Na nossa individualidade, procurando dar frutos, podemos gerar grandes benefícios para a vida geral de todo o povo de Deus, de maneira comunitária. Meus irmãos, a UCP não é UCP se não tiver os seus conselheiros ativos, muitas vezes abrindo as portas dos seus carros para entrar uma quantidade de crianças, levando esse número de crianças de um lado para o outro. Um coral infantil não existe se pais não acordam cedo para colocar os seus filhos para ensaiar, e moças e homens para ajudar no contexto de ensaios. Pessoas que se preocupam em ver aquilo que é necessário para que funcione bem. Escolher músicas, preparar músicas, ensaiar antes, exaustivamente, para depois dar assistência às crianças. Não é possível uma igreja funcionar se não tiver uma diretoria. Homens eleitos que vão para um conselho e nesse conselho trabalham. Muitas vezes dormem tarde, olhando para os números, fazendo contabilidade, procurando ajudar a igreja para que tudo funcione bem, para que tudo esteja em ordem. Frente à própria igreja, frente à prefeitura, ao Estado, são pessoas que se dedicam muito para que funcione. Uma atividade como o Projeto Família, uma atividade como o Encontro da Fé Reformada, uma série de conferências missionárias, elas não ocorrem por si só. Elas ocorrem se irmãos e irmãs se engajam e dão frutos através dessas atividades. Esses irmãos lutam para isso. Um ateliê da SAF não funciona se irmãs com bastante tempo se dedicam para preparar o material necessário para que possa funcionar com atividades de manufatura, na cozinha e coisas desse tipo. Esse som está funcionando porque alguns irmãos chegaram mais cedo aqui na igreja, talvez 40 minutos, 50 minutos mais cedo, para que ele pudesse funcionar. E essa transmissão que está sendo agora passada para vários lugares, podemos dizer até no mundo, só ocorre porque irmãos têm que se dedicar, se prontificar a fazer com que isso se torne uma realidade. Mas vamos dizer mais. Uma igreja não cresce por causa somente do seu pastor, ou dos seus pastores no nosso caso. Uma igreja ela se desenvolve, ela cresce, se todos se engajam e procuram dar muitos frutos, através de evangelização, através de testemunho de vida, de uma vida de santidade. Cada crente que procura viver uma vida de compromisso, de testemunho, de santidade e procura ser fiel em evangelizar a tempo e fora de tempo, esta igreja se desenvolve, essa igreja cresce. Ela passa a ser uma igreja
mais animada, e ela passa a ser uma igreja que tem uma dinâmica maior, e talvez uma dinâmica maior de crescimento. É necessário, meus irmãos, que a gente entenda que sem obras não dá para uma igreja existir. Crentes que estão envolvidos numa igreja precisam ter obras. E frutos e obras são a mesma coisa. Frutos e obras são a mesma coisa. Um coral não existe se pessoas não se dispõem a chegar mais cedo para cantar. São obras. Tem que chegar mais cedo. Tem que sair mais cedo de casa para que as coisas funcionem. Não dá para uma igreja existir se não houver crentes que deem frutos. E é necessário que crentes tenham uma grande ambição, como nós vimos na mensagem de domingo pela manhã, do domingo passado, que crentes devem ter uma grande ambição, o desejo de dar muitos frutos. Gostaria que a gente entendesse que geralmente que os crentes que dão muitos frutos são os crentes que são limpados pelo Senhor da vinha, pelo agricultor. Nós já estudamos isso. Eu sou a videira verdadeira, está tratando de Cristo. E meu pai é o agricultor, Deus. Deus é quem projeta, Deus é quem capacita e estrutura a vinha para que ela possa dar muitos frutos. E nós somos os ramos. O ramo individual, o ramo na sua complexidade, que se torna de forma complexa, né, ou coletiva, a vinha, podemos dizer que e aqueles que compõem a igreja. O verso 2 diz: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Nós entendemos que Jesus Cristo está falando aqui dos seus discípulos e basicamente apontando o que aconteceria com a igreja também. Dos discípulos é porque boa parte deles dariam frutos, mas um deles não era ligado à vinha, não estava ligado à vinha, Judas. Esse seria cortado e lançado fora, o que mais adiante irá acontecer depois que ele entrega Jesus Cristo de maneira traiçoeira por meio de 30 moedas de ouro, de prata. Mas eu queria que nós falássemos hoje sobre a expressão e todo o que dá fruto, limpar. Eu gostaria de parar nessa expressão limpar, que é basicamente a expressão também podar. Podar. Limpar e podar é a mesma coisa. No grego, a expressão quer dizer podar. Vamos falar um pouquinho mais sobre o que é podar. Por que podar? A vinha, que era uma planta muito importante no contexto de Jesus, ela necessitava de poda. E como é com toda a vinha que nós temos nos dias atuais. E por que é necessário a poda? A poda evita que os ramos fiquem sobrepostos uns contra os outros, ou seja, meio que confusos e embaralhados. A poda, ela evita que isso aconteça. É uma forma de organizar, E é o que acontece com a igreja. Muitas pessoas têm dons, vários dons. Talvez alguns não consigam cantar, talvez alguns não consigam exercer algumas funções que talvez sejam até proeminentes dentro do contexto da igreja, mas conseguem fazer outras coisas. E outras coisas tão importantes e tão úteis como interceder, ser homem de oração e mulher de oração. Evangelistas por natureza. Então, é necessário que não haja confusão na vinha, que a vinha esteja organizada, por isso a poda. Outra coisa importante também, evitar o distanciamento do tronco. A poda era necessária, porque evitava que o ramo se afastasse muito do tronco principal. Como nós estamos aprendendo, é do tronco principal que vem a seiva e que alimenta os ramos. E assim o ramo pode produzir belos cachos de uva. Então a poda evitava isso, esse distanciamento. E é o que muitas vezes o ramo tende a fazer. Se distanciar. Geralmente alguns crentes deixam de congregar. Eles vão se distanciando cada vez mais. E vão ficando fracos, vão ficando raquíticos, vão ficando fininhos, fracos e sem vida. A poda evita que isso aconteça.
porque esses ramos voltam e ficam mais próximos do tronco central que produz a seiva. Uma outra coisa importante também que nós entendemos com a poda é que ela evita a incidência de doenças. Geralmente, o ramo da parreira ou da vinha é muito delicado. Ele passa por sérias dificuldades, problemas, alguns bichinhos, algumas coisas que vêm e atingem esses ramos e os deixam também debilitados. A poda evita isso. A poda faz com que esses ramos fiquem mais saudáveis, evitando assim as incidências de doenças. A poda também tem outro aspecto, evita o sombreamento do tronco. É necessário que a luz brilhe sobre toda a vinha, e quando a poda, isso acontece. A luz entra e brilha. Meus irmãos, isso é importante para nós. Essa poda é que faz com que a luz que vem de fora nos ilumine e nos faça vigorosos e fortes, gerando uma fotossíntese para o bem, para a glória do nosso Deus. Outra coisa importante com a poda, para melhorar a qualidade do fruto. Conforme a poda, o fruto fica mais forte, as uvas ficam mais robustas, a cor fica melhorada. Então, melhora a qualidade do fruto. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: geralmente, uma vinha passava pelo processo de poda, e durante 3 anos isso acontecia, uma poda constante, para que somente no 4º ano houvesse de fato a possibilidade de dar bons frutos, para que os frutos fossem bonitos, vistosos, cachos lindos. Meus irmãos, sabe o que isso me faz entender poeticamente? É que crentes mais velhos deveriam dar cachos melhores. Crentes que têm mais tempo de igreja deveriam ser mais frutuosos. Crentes que têm mais tempo de comunhão com Deus devem dar cachos mais bonitos, devem dar mais frutos. Se crentes, depois de tanto tempo de igreja, passam a não frequentar mais os cultos, passam a não orar mais, passam a não ter mais comunhão com Deus como deveria ter, é porque talvez esses ramos estejam tão distantes, tão distantes, tão distantes e não foram podados. E os frutos que dão muitas vezes são raquíticos. Mas uma outra coisa também importante na poda, melhora a produtividade. Mais frutos. Quanto mais poda, mais frutos. Quanto mais podas, significa que aqueles ramos passam a dar mais frutos. Um ramo que tem pouca poda, ele dá poucos frutos e pode até deixar de dar frutos. Não tem produtividade. Não tem produtividade. Isso faz com que a gente passe a pensar sobre as nossas vidas. Que tipo de frutos nós estamos dando ao longo do nosso ministério ou da nossa vida cristã? Nós estamos mais nos beneficiando e pouco produzindo? Talvez algo como Judas, que viveu durante tanto tempo no ministério junto com Jesus, mas o final dele é trágico. É um final de ser lançado fora, jogado fora. Estamos nos beneficiando em poder dizer que somos cristãos, que somos do time de Cristo, mas a nossa vida não é uma vida que dê frutos. Eu queria falar da poda, e eu gostaria de ressaltar isso com alguns aspectos. A poda, meus irmãos, ela causa dor na vide, na vinha, porque geralmente é um corte drástico. E hoje, até hoje, depois do corte, a expressão que se usa é para estancar o sangramento da vinha. E o que é estancar o sangramento? O agricultor, ele pega um pouco de tinta ou um mexido especial e coloca onde
aconteceu ou onde aconteceu a poda. Porque aquilo durante 2 dias fica pingando, a seiva fica pingando. Em outras palavras, o que eu quero dizer para vocês é que a poda é dolorida. A poda é dolorida. Alguns crentes só se tornam melhores depois da poda. E eu quero que você entenda a poda. A poda é perder alguma coisa realmente. Alguns crentes só ficam melhores depois que passam pela poda. Tem que perder alguma coisa para valorizar o fato de estar na vinha. E você pode imaginar um monte de coisas que talvez já te fez refletir sobre a importância de estar na vinha. Geralmente, um emprego nos distancia do tronco central. Para os jovens, geralmente um namorado ou uma namorada não crente nos distancia do tronco central. Muitas vezes, o desejo de ser alguém nessa vida e ter sucesso nos distancia do tronco central. E aí é necessário a poda, para que o ramo possa entender que o grande valor é estar próximo do tronco central. E o tronco central é Cristo. Podar é eliminar parte dos galhos, dos ramos, e deixa o ferimento. E aí é a necessidade de estancar. Esse é o cuidado do agricultor para com os ramos, para com a vinha. E se ele está fazendo isso, é para o bem. É para o bem. Por isso que muitas vezes a gente não tem aquilo que tanto a gente gostaria de ter. Porque talvez aquilo serviria para nos distanciar de Deus. E talvez por isso que muitas vezes Ele tira algumas coisas de nós, para que a gente possa se aproximar do tronco central. A aparência da videira podada não é nada boa. Parece um esqueleto. E para quem está falando aqui na frente é bem fácil entender isso. A poda deixa a vinha com uma cara feia, meio quebradiça, estranha. Mas isso é necessário, porque depois virá o momento que na época de Cristo era em torno de dezembro para janeiro, onde as folhas voltariam, os ramos ficariam mais fortes, verdes, e logo depois surgiriam os frutos. É necessário passar por alguns traumas, é necessário passar pelos cuidados de Deus para que depois a gente melhore e se torne crentes mais bonitos, mais vistosos, mais frutuosos. A poda é para tirar a nossa atenção do que não é necessário, para tirar aquelas coisas que drenam a nossa energia, nos afastando e privando-nos da capacidade de nos dar frutos. Por isso que para algumas pessoas é necessário que haja poda. E eu acho que é isso que acontece quando nós falamos de maturidade cristã. Alguns crentes podem ter muito tempo de igreja, mas só depois de muitas podas é que vai ter uma verdadeira maturidade cristã. Vai dar o dízimo com mais alegria, vai servir na igreja sem interesses pessoais, vai servir com o coração, porque ele sabe que está servindo a Deus. Ele não vai servir para ganhar fama, sucesso, ou para que alguém passe um elogio a ele. Não vai ter um sistema de competição, que é tão típico muitas vezes entre nós, em todos os lugares, em qualquer lugar, desde um simples condomínio até uma empresa. As pessoas passarão a entender que viver é poder dar frutos, e bons frutos de justiça para a glória de Deus. O Pai é que causa a poda. E eu quero falar algumas coisas sobre poda para nós. Os problemas muitas vezes são podas. As enfermidades muitas vezes são a poda. Perder bens materiais muitas vezes são poda. Tudo isso são formas para que a gente possa refletir melhor
sobre a beleza daquilo que é de melhor em nós, estar próximos e bem próximos da vinha. Meus irmãos, para sermos participantes da santidade de Deus, é necessário que a gente passe por dificuldades e por lutas, ou até mesmo pela disciplina do nosso Deus. Então, não fique chateado, como diz o texto de Hebreus 12, verso 4, quando você estiver passando por uma tribulação. Deus sabe por que você está passando por ela, porque Ele é o agricultor que sabe como podar bem a vinha. Ele sabe como trabalhar bem para que esta vinha possa dar bons frutos. O texto diz que nós já estamos limpos, verso 3 do capítulo 15, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Meus irmãos, essa é a faca de Deus para podar. É interessante que haviam várias formas de podar. Antigamente havia o beliscão. Com a ponta do dedo, do dedão e do dedo, tirava os ramos, arrancando as folhas ou aquilo que estava já necessitado de uma poda. Hoje eu fui ver e eles usam uma tesoura. Tem que ser bem leve, porque durante muito tempo o agricultor tem que ficar com a mão para cima. Mas sabe o que é interessante? É que eles pegam essa tesoura e mergulham depois de uma poda num líquido que esteriliza a tesoura para que possa fazer a outra poda do outro ramo. E então cada ramo passa por esse momento da poda junto com a esterilização. O que isso me faz entender é que a palavra de Deus funciona como essa tesoura ou como essa faca, que limpa as sujeiras que estão dentro de nós. E nos faz entender o seguinte: não é para você falar desse jeito do seu irmão, não é para você ficar pensando esse tipo de coisa, não é para você ficar acessando esse tipo de coisa na internet, não é para você ficar dedicando tanto tempo para um videogame, meu menino, minha menina. Cuidado com isso, você está se viciando numa coisa que está te tirando, muitas vezes, a alegria de entender teu pai, tua mãe, ou as coisas que estão ao redor de você, como estudar mais. A poda muitas vezes vem pela maneira como a gente tem que abrir mão de algumas coisas que nós amamos tanto, mas que na verdade são terríveis quando não são bem administradas. Uma vida muito preocupada com o sucesso, com o dinheiro, faz com que essas pessoas esqueçam muitas vezes de Deus. Pessoas são presas a sexo, pessoas são presas a questões econômicas, à questão do poder. Pessoas são presas a si mesmos. É necessário podas para que haja desenvolvimento. Eu queria, meus irmãos, que nós entendêssemos isso. Crentes com pouca instrução bíblica estão distantes da faca de Deus, que nos limpa das nossas sujeiras. Por isso que alguns dos discípulos estavam mais limpos e outros mais sujos, como Judas. E agora vem a poda, e a poda limpa, a poda nos prepara melhor. Mas, se não houver poda, esse ramo se distancia e ele morre. E o resultado é que ele não serve para mais nada, a não ser jogado no fogo. Então, fique feliz se algumas coisas acontecem na sua vida e te faz refletir mais sobre a sua pequenez, sobre a sua fragilidade, sobre a sua incapacidade de gerir coisas. Fique feliz se algumas coisas te mostram o quanto você é dependente do tronco central. Porque significa que é teu pai, o agricultor, o nosso Deus, que está cuidando de você. Fique feliz, porque quando isso não ocorre, e essas pessoas vão se distanciando cada vez mais do tronco central, o resultado é triste, o resultado é devastador. Que Deus nos dê graça e que possamos realmente valorizar isso. Valorizar a vinha, valorizar o agricultor,
mas valorizar a maneira como Ele cuida dos ramos que somos nós. Que Deus nos dê graça e nos abençoe, e que pensemos nisso durante todo esse dia.